Ele foi embora, mas o que aconteceu quando voltou vai te emocionar. A história começa com um jovem inquieto, vivendo com o pai e o irmão mais velho em uma propriedade próspera. Apesar de ter tudo o que precisava, ele sonhava com algo mais: liberdade, aventuras, prazeres que acreditava que a vida lá fora podia oferecer. Com arrogância e impaciência, pediu ao pai sua parte da herança, como se dissesse: eu não preciso de você, eu posso viver do meu jeito. O pai, com tristeza nos olhos, mas amor no coração, atendeu ao pedido. Na manhã seguinte, o jovem partiu com bolsas cheias de moedas, acreditando que estava prestes a viver a vida dos seus sonhos, deixando para trás a segurança e conforto da casa do pai. Ele se lançou em uma jornada repleta de expectativas e promessas de liberdade. Os primeiros raios de sol iluminavam o caminho enquanto ele seguia confiante, imaginando as aventuras que o aguardavam além do horizonte familiar. A brisa matinal acariciava seu rosto, trazendo consigo um misto de ansiedade e entusiasmo. Cada passo dado era como um passo em direção ao desconhecido, um passo em direção aos desejos mais profundos de sua alma inquieta. O jovem pródigo, agora distante de casa, mergulhou em um mundo de excessos e ilusões. As festas que frequentava eram como um oásis de prazeres passageiros, onde a música alta encobria a solidão que aos poucos se instalava em seu coração. Os amigos que antes o rodeavam como abutres em busca de sua riqueza desapareceram tão rapidamente quanto as moedas de ouro em sua bolsa. As roupas caras e reluzentes que vestia tornaram-se símbolos vazios de uma felicidade efêmera. Nas noites iluminadas por risos forçados, ele buscava preencher um vazio que crescia a cada amanhecer. A sensação de liberdade que tanto almejava mostrou-se uma prisão dourada, onde as correntes eram forjadas pelo egoísmo e pela busca desenfreada por prazeres fugazes. A realidade cruel e implacável começava a se revelar diante dos seus olhos cansados, enquanto a sombra da saudade do lar e do amor paterno pairava sobre ele como um lembrete silencioso da sua jornada precipitada rumo ao desconhecido. Desamparado e faminto, o jovem pródigo viu-se diante de uma realidade cruel e implacável. O trabalho humilhante de alimentar porcos, criaturas vistas como impuras e desprezíveis na cultura da época, tornou-se a sua única fonte de sustento. O cheiro fétido do chiqueiro misturava-se com o odor acre da sua própria miséria, enquanto ele lutava para conter as ânsias de se alimentar com a comida destinada aos animais. Cada grunhido dos porcos parecia ecoar a sua própria dor e desespero, lembrando-lhe constantemente da magnitude da sua queda. A fome apertava-lhe o estômago vazio, os pés descalços feriam-se nas pedras ásperas do caminho e a solidão pesava-lhe nos ombros curvados pela vergonha. Ali, na imundície do chiqueiro, longe do lar que um dia abandonara com arrogância, o jovem aprendia uma das mais duras lições da vida: nem sempre as escolhas que parecem libertadoras nos conduzem à verdadeira liberdade. Muitas vezes, elas nos aprisionam em correntes invisíveis de arrependimento e desespero. Após dias de caminhada solitária e reflexão profunda, o jovem pródigo finalmente avistou ao longe os contornos familiares da propriedade que um dia chamara de lar. Seus olhos, antes ofuscados pela arrogância e pela ilusão da liberdade sem limites, agora se encheram de lágrimas ao vislumbrar a casa paterna. Cada passo em direção à antiga morada era como um mergulho no abismo do arrependimento e da humildade. As lembranças da infância feliz e dos ensinamentos do pai ressurgiam na sua mente tumultuada, como uma brisa suave que acalma a tempestade. O coração, apertado pela culpa e pela saudade, batia descompassado no peito, cansado, enquanto a esperança tímida começava a florescer em meio às ruínas do orgulho ferido. Ao adentrar os portões outrora familiares, o jovem pródigo sentiu o peso dos anos perdidos sobre os ombros curvados.
mas também a promessa tácita de perdão e amor incondicional que pairava no ar de si. A jornada de volta não se resumia apenas à geografia. Era uma jornada rumo à reconciliação consigo mesmo, com o pai e com as raízes que um dia tentara arrancar com violência. O reencontro iminente trazia consigo a certeza de que nada seria como antes, mas também a esperança de que tudo poderia ser diferente a partir daquele abraço restaurador. Enquanto caminhava de volta para casa, o jovem pródigo sentia o peso de cada passo ecoar como um eco dos erros cometidos. Cada pedra no caminho parecia sussurrar lembranças de festas vazias e amizades passageiras. O sol escaldante castigava sua pele, antes adornada por roupas luxuosas, agora desgastadas e sujas. A sede que o consumia era mais do que física, era a sede de perdão, de redenção, de um recomeço. As palavras ensaiadas ecoavam em sua mente como um mantra de arrependimento e humildade. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Cada sílaba pronunciada mentalmente era como uma faca cortando as amarras do orgulho e da rebeldia. O coração acelerado pulsava ao ritmo da incerteza e da esperança, enquanto a paisagem conhecida se transformava em um cenário de possibilidades desconhecidas. O retorno não era apenas uma questão de geografia, era uma jornada interior rumo à reconstrução da identidade perdida na busca por prazeres fugazes. A poeira levantada pelos passos cansados parecia esconder não apenas os vestígios do passado, mas também as promessas silenciosas de um futuro diferente. E assim, entre suspiros e lágrimas contidas, o filho pródigo seguia em direção ao abraço esperado do pai amoroso e misericordioso. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados, quando finalmente o jovem pródigo avistou ao longe a figura paterna. Seus olhos, cansados de chorar arrependimento e saudade, brilharam com uma mistura de esperança e temor. Cada passo dado em direção ao pai era como um renascimento. Uma jornada de redenção que culminaria naquele abraço tão aguardado. O vento suave acariciava seus cabelos desalinhados, trazendo consigo o perfume das flores silvestres que cresciam à beira do caminho. O coração acelerado pulsava em sintonia com os passos apressados do pai amoroso que se aproximava. E então, no momento em que seus olhares se encontraram, não houve palavras. Apenas um silêncio carregado de significados profundos. O abraço que se seguiu foi mais do que um gesto de perdão, era a materialização do amor incondicional que transcende as falhas humanas e as distâncias emocionais. Ali, sob a luz crepuscular daquele dia memorável, pai e filho se fundiram num só ser, unidos pela força indomável do afeto genuíno e da reconciliação eterna. O pai, ao abraçar seu filho pródigo de volta, sentiu o peso dos anos de ausência e arrependimento derreter em lágrimas de alegria. Cada toque, cada gesto de afeto, era como um bálsamo sobre as feridas da alma do jovem que um dia partira em busca de uma liberdade ilusória. Com olhos marejados, o pai ordenou que vestissem ao filho as melhores roupas da casa, tecidas com fios dourados que reluziam sob a luz do entardecer. As sandálias macias, nos pés cansados, simbolizavam não apenas a proteção contra as agruras do caminho, mas também a restauração da dignidade perdida. O anel de ouro cravejado de pedras preciosas no dedo magro representava não apenas uma joia material, mas a marca indelével do amor incondicional que o pai nutria por seu rebento pródigo. Cada detalhe da transformação era como uma promessa silenciosa de um recomeço, de uma nova história, escrita com tintas de perdão e gratidão. E assim, envolto nas vestes da honra restaurada, o filho pródigo adentrou na casa paterna, não mais como um estranho ou um servo arrependido, mas como um herdeiro legítimo do amor eterno que ali habitava. O pai, ao abraçar seu filho pródigo de volta,
sentiu o peso dos anos de ausência e arrependimento derreter em lágrimas de alegria cada toque. Cada gesto de afeto era como um bálsamo sobre as feridas da alma do jovem que um dia partira em busca de uma liberdade ilusória. Com olhos marejados, o pai ordenou que vestissem ao filho as melhores roupas da casa, tecidas com fios dourados que reluziam sob a luz do entardecer. As sandálias macias nos pés cansados simbolizavam não apenas a proteção contra as agruras do caminho, mas também a restauração da dignidade perdida. O anel de ouro cravejado de pedras preciosas no dedo magro representava não apenas uma joia material, mas a marca indelével do amor incondicional que o pai nutria por seu rebento pródigo. Cada detalhe da transformação era como uma promessa silenciosa de um recomeço, de uma nova história escrita com tintas de perdão e gratidão. E assim, envolto nas vestes da honra restaurada, o filho pródigo adentrou na casa paterna, não mais como um estranho ou um servo arrependido, mas como um herdeiro legítimo do amor eterno que ali habitava. A mesa estava farta com os pratos favoritos do filho pródigo. Os amigos e familiares se reuniram para celebrar o retorno daquele que estava perdido à música, e as risadas preenchiam o ambiente enquanto o pai proclamava: "Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado." Todos se regozijavam naquela noite memorável, onde a reconciliação e o amor incondicional eram os protagonistas. Nos dias atuais, o cenário se repete de forma assustadora. Muitos jovens, seduzidos pelas promessas fugazes de prazeres imediatos e liberdade sem limites, lançam-se em jornadas incertas em busca de uma felicidade efêmera. As redes sociais tornam-se os novos salões de festas, onde a busca incessante por aprovação e validação dita as regras do jogo. As amizades virtuais substituem os laços familiares e as relações profundas, criando um vazio existencial disfarçado sob filtros e hashtags. O consumismo desenfreado é o novo ópio do povo, alimentando a ilusão de que a felicidade pode ser comprada em prestações mensais. No entanto, assim como na parábola do filho pródigo, a realidade cruel se revela quando a conta chega a solidão, vazio e arrependimento. A busca desenfreada por prazeres efêmeros leva muitos à beira do abismo emocional e espiritual, onde a sensação de perda e desamparo é avassaladora. A desconexão consigo mesmo e com o sagrado torna-se o preço pago pela ilusão da liberdade sem limites. Mas mesmo no caos da modernidade líquida, o amor do Pai permanece inabalável. Assim como na parábola bíblica, ele continua olhando para o horizonte da nossa alma, esperando pacientemente o retorno de cada um dos seus filhos pródigos. Não importa quão longe tenhamos ido ou quão profundo seja nosso arrependimento, sempre haverá um abraço acolhedor esperando por nós, não de julgamento, mas de perdão incondicional. Ao refletir sobre a parábola do filho pródigo e sua mensagem atemporal de perdão, redenção e amor incondicional, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e questionar: estamos seguindo o caminho de volta? Em meio às turbulências e tentações do mundo moderno, muitas vezes nos perdemos em busca de prazeres passageiros e conquistas efêmeras. A sensação de vazio e desconexão se torna cada vez mais presente, como um eco da saudade do lar espiritual que um dia deixamos para trás. Contudo, assim como o Pai amoroso da parábola, o Divino continua a nos aguardar com os braços abertos, pronto para nos acolher independentemente de nossos erros passados. O convite para retornar ao lar da alma é incessante, ecoando em cada suspiro e batida do coração. Será que estamos dispostos a reconhecer nossas fraquezas, a abandonar o orgulho e a arrogância que nos afastam da verdadeira felicidade? O caminho de volta pode ser desafiador, repleto de obstáculos e tentações sedutoras, mas nele encontramos a promessa de restauração, renovação e paz interior.
Que possamos refletir sobre nossas escolhas, reconhecer nossos erros e seguir na direção do amor incondicional que sempre esteve à nossa espera. O retorno ao lar espiritual não é apenas uma jornada física, é uma jornada da alma em busca da verdadeira essência do ser. Que possamos encontrar no abraço acolhedor do Divino a redenção que tanto almejamos e a plenitude que só o amor genuíno pode proporcionar. Esta parte do seu roteiro está vazia. Se essa história tocou o seu coração, lembre-se, a Bíblia é a fonte de vida e esperança para todos nós. Deus é fiel e nunca abandona aqueles que voltam para Ele. Não deixe de ler a palavra todos os dias, pois nela encontramos força para enfrentar qualquer desafio. E se você quer mais histórias que transformam e inspiram, visite nosso canal, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as novidades aqui. A fé ganha vida. Até o próximo vídeo.